Eu li que comer arroz integral ou arroz branco mais vegetais é a mesma coisa, é verdade? Bom, provavelmente você só levou em consideração o índice a carga glicêmica dos alimentos, onde a gente tem um arroz branco com índice glicêmico mais elevado em comparação ao arroz integral. Só que você não faz o consumo desses alimentos isoladamente. Então, a partir do momento que você adiciona proteínas, vegetais, você consegue reduzir aquela resposta glicêmica pós-prandial. Então, sim, poderia sim ser uma estratégia válida para controle glicêmico. Até porque já se sabe que esses picos glicêmicos ao longo do dia sejam ocasionados principalmente por produtos industrializados, que são ricos em açúcar, pobre em fibras, pobre em proteínas, conseguem elevar a sua glicemia e, consequentemente, a maior secreção de insulina, peptídeo C e longo prazo, hemoglobina glicadas, precursores de desenvolvimento de diabetes tipo 2, por exemplo. Mas assim, pessoal, você não pode levar em consideração apenas o índice a carga glicêmica de um alimento ou de uma refeição para falar se ela é ou não saudável ou mais saudável. É a mesma coisa do que contar caloria, falar que 100 calorias de brigadeiro é o equivalente a 100 calorias de brócolis. Não, claro que não, pessoal. É necessário entender as propriedades funcionais dos alimentos. E quando a gente fala do arroz integral, quando ele sofre um processo de refinação até a formação de arroz branco, ele perde tanto macro como micronutriente. Macro de uma forma mais singela, perdendo só 5% das proteínas. Só que quando a gente pensa em micronutriente, ele perde 70% de vitaminas do complexo B, fósforo, cálcio. Então, só para exemplificar para vocês, eu já fiz um vídeo sobre fadiga, mas só para lembrar aqui que o ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs necessário para a formação de energia, dependem de vitaminas do complexo B. E às vezes aquela fadiga, aquele cansaço excessivo que você senta, pode ser uma deficiência de vitaminas do complexo B que poderiam ser facilmente adquiridas se consumisse arroz integral. O arroz integral também é rico em compostos fenólicos, né, que são substâncias anti-inflamatórias, anti-câncer, anti-alergia, anti-aterosclerose, aquela formação de placa de ateroma para desenvolvimento, por exemplo, de entupimento de artérias. Os compostos fenólicos são encontrados nas 3 formas, né, que são ligadas, solúveis conjugadas e livres. Livres já são facilmente absorvidas no intestino delgado, só que ligadas conseguem atravessar todo o trato intestinal e aumentar a saúde da sua microbiota intestinal. A gente fala que 70% das células imunológicas, células que vão te defender contra doenças, são produzidas no seu intestino. Então, ter uma microbiota intestinal, uma flora intestinal saudável, é imprescindível para você conseguir reduzir a incidência de doenças, e o arroz integral consegue auxiliar nisso. O arroz integral também é rico no mineral selênio, que promove o reparo de DNA para ele se ligar com outras células danificadas e promover a morte delas, ou seja, você reduz as células danificadas no seu corpo. E também é um precursor de um potente antioxidante, que é a glutationa peroxidase, né, que ela consegue reduzir aquele estresse oxidativo. Ela também é fonte de magnésio. Aqui no estudo mostra que one cup são de 100 a 120 gramas de arroz integral, é o equivalente para você fornecer 21% da recomendação de magnésio. O magnésio ele atua em mais de 300 enzimas do seu corpo, ele atua em muita coisa. Ele também é rico em vitamina E, tanto tocoferol como tocotrienol, que eles são anti-inflamatórios, melhora o sistema imunológico, reduz colesterol, é antioxidante, protege com aquele colesterol ruim, o LDL, sofre um processo de oxidação. Então aqui é um exemplo, quando ele sofre um processo, o LDL está caminhando, e quando ele sofre um processo de oxidação, ele vira como se fosse uma célula espumosa, que vai grudando na parede das artérias, no íntimo das artérias, e vai provocando um estreitamento do vaso. Então ao longo do tempo vai gerar um entupimento, e vai gerar um infarto, uma angina e por aí vai. E a vitamina E é capaz de reduzir essa formação das placas de ateroma. E também mostrou que níveis ótimos, nem mais, nem menos, níveis ideais de vitamina E, são capazes de reduzir a incidência de resfriados. Aí, ó, arroz integral trata resfriado. Também é rico em fibras, que conseguem reduzir principalmente cânceres coloretais e câncer de mama. Também é rico em gama-orizanol e GABA. Principalmente quando a gente fala do GABA, aumenta o conteúdo no arroz integral quando ele sofre um processo de germinação. E para que é importante isso? Principalmente por aqueles níveis de adiponectinas. Adiponectinas são necessárias do seu corpo para controlar a sensibilidade à insulina. Se você tem baixos níveis de adiponectinas, ou seja, hipoadiponectinemia, você consegue reduzir essa sensibilidade, aumentar a resistência e começar aquele processo de desenvolvimento de síndrome metabólica. Obesidade, hipertensão, diabetes, então adicione arroz integral.
Arroz integral, já falei aqui do GABA, já falei do tocotrienol, gama-orizanol ou ácido ferúrico, e também tem o ácido pecumárico, que conseguem promover uma saúde do seu fígado, reduzindo aqueles marcadores inflamatórios dele, evitando formação de fibrose, câncer, cirrose. Olha quanta coisa o arroz integral tem, não é só carga e índice glicêmico. Aqui é uma comparação que eles fizeram sobre o arroz integral e o arroz branco, mostrando que o consumo de arroz branco tem mais relação com o desenvolvimento de risco de diabetes tipo 2. Por quê? Principalmente pelo baixo teor de fibras, então maior resposta glicêmica, menor teor de micronutrientes, como por exemplo o magnésio, que é necessário para a sinalização da insulina. E aqui mostrou que 150 gramas de arroz integral, em comparação ao arroz branco, onde os indivíduos que consumiram 150 gramas de arroz integral apresentaram os marcadores de desenvolvimento de risco cardiovascular menores, principalmente por redução da circunferência abdominal, do IMC, de marcadores inflamatórios em geral, tá? Colesterol. Então já mostrei para vocês que é diferente, se trata do mesmo alimento, só que eles possuem compostos, propriedades diferentes. Então qual que é melhor, o arroz integral ou o arroz branco mais vegetais? De acordo com essa meta-análise, para acabar o vídeo, ele fez exatamente essa comparação, arroz integral, arroz branco ou arroz integral mais vegetais. E foi mostrado que a melhor combinação para a gente conseguir reduzir todos os marcadores de desenvolvimento de síndrome metabólica, ou seja, redução de peso, diminuição do colesterol, diminuição da pressão arterial, foi associada àqueles indivíduos que fizeram consumo de arroz integral mais vegetais. Por quê? Porque apresentaram maior conteúdo de fitoquímicos na refeição. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. É só para mostrar que a gente não pode só pensar no índice, na carga glicêmica do alimento. Não esquece da propriedade funcional dele. Espero que tenham gostado.